Eu imagino que você deva conhecer alguma menina que durante o dia fica movimentando bastante as pernas e diz que tem a síndrome das pernas inquietas, mas à noite não tem nenhum sintoma. Assim como eu imagino que você conheça também alguma pessoa que na hora de dormir sente uma inquietude nas pernas, uma vontade de movimentar, mas acha que é por varizes ou problemas de veias. Por isso, nesse vídeo eu quero te falar o que você precisa saber sobre a síndrome das pernas inquietas de uma forma bem simplificada. A síndrome das pernas inquietas nada mais é do que um transtorno do sono, no qual o paciente sente uma agonia, uma inquietude, um sentimento meio mal caracterizado nos membros inferiores, e essa sensação ruim leva ele a ter uma urgência para movimentar o membro. Essa sensação ruim também acontece mais no período noturno, no meio da madrugada, em relação ao período diurno, e a movimentação do membro alivia os sintomas. A síndrome das pernas inquietas, apesar de ser uma doença pouco falada, é um problema comum que atinge mais nós mulheres do que homens, e nós mulheres em especial no período gestacional, principalmente durante o terceiro trimestre de gestação. A tendência é que os sintomas melhorem com o parto, entretanto, essa gestante que teve síndrome das pernas inquietas durante a gestação tem uma chance 4 vezes mais de recorrer aos sintomas ao longo da vida, e isso deve ser informado a ela para que ela procure um atendimento. Apesar da síndrome das pernas inquietas ir aumentando em incidência ao longo dos anos, mais ou menos as pessoas começam os sintomas em torno dos 30 a 40 anos de idade. É possível ter na senilidade, assim como é possível ter crianças com síndrome das pernas inquietas. Só que nós vamos usar os 40 anos como um número arbitrário para dividir a síndrome das pernas inquietas em síndrome das pernas inquietas de início precoce e síndrome das pernas inquietas de início tardio. Aqueles casos precoces geralmente estão relacionados a uma história familiar positiva, ou seja, tem um parente de primeiro grau acometido e tem os sintomas de evolução mais estável ao longo dos anos. Ao passo que aqueles casos que se iniciaram acima dos 40 anos de idade têm mais comorbidades associadas causando ou piorando os sintomas, como alteração do metabolismo do ferro, doença renal crônica, diabetes, alterações reumatológicas e até doenças neurodegenerativas, e os sintomas tendem a ir piorando um pouquinho mais com o passar dos anos. Eu imagino que as pessoas que tenham síndrome das pernas inquietas devam se perguntar: poxa, por que eu tenho esses sintomas? E na verdade, não tem uma explicação única para o surgimento da doença. É uma combinação de fatores. E quais são eles? Primeiro, existe um fator de risco genético, ou seja, cerca de 50% dos pacientes geralmente têm uma história familiar positiva, um parente de primeiro grau positivo, e alguns estudos mostraram algumas alterações genéticas causando sintomas. Geralmente o padrão de herança é autossômico dominante, ou seja, presente em todas as gerações. Outro fator que contribui bastante com os sintomas, tanto com o surgimento quanto com a piora, são algumas comorbidades, e aqui eu quero destacar algumas. A primeira é a deficiência de ferro corporal, ou seja, um estado de ferropenia, como existe na anemia ferropriva. A segunda comorbidade que eu quero destacar é a doença renal crônica em hemodiálise. Nesses pacientes é relativamente comum ter síndrome das pernas inquietas. Além disso, a diabetes mellitus e algumas doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, e aqui o asterisco vai para uma condição que na verdade não é uma comorbidade, que é a gestação. Mulheres gestantes têm mais chance de ter sintomas de pernas inquietas do que mulheres não gestantes. Outra situação que auxilia a ter mais sintomas ou desencadear sintomas de pernas inquietas é o uso de certas medicações. E aqui eu quero pontuar: antidepressivos, ansiolíticos, neurolépticos ou antipsicóticos e antihistamínicos que provocam sedação. E, por fim, as alterações no próprio sistema nervoso central correlacionam com o início dos sintomas. Quais são elas? Uma deficiência de ferro no sistema nervoso central, que inclusive é documentada através de alguns exames em alguns estudos, como ultrassom transcraniano, mostrando uma deficiência na substância negra, ou algumas sequências de ressonância, como a SWI, mostrando menor captação de ferro, e até através da análise do líquido cefalorraquidiano ou líquor. Outro fator que contribui para a alteração do sistema nervoso central são a redução da expressão
inibição dos receptores de dopamina lá no cérebro. E essa alteração ela é corroborada pela melhora dos sintomas quando a gente fornece medicações dopaminérgicas, ou seja, ricas em dopamina ou que estimulam a dopamina, como os agonistas dopaminérgicos. E por fim, uma alteração nas vias, no metabolismo, a adenosina e o glutamato. Logo, quando a gente estiver diante de um paciente com suspeita de síndrome das pernas inquietas, como que deve ser o passo a passo? O primeiro é realizar uma história muito bem detalhada. Por quê? Porque o quadro clínico vai definir o diagnóstico que a gente vai falar mais à frente. O segundo é fazer um exame físico neurológico completo. Por quê? Porque se tiver alguma alteração que sugira outras causas, outros problemas, a gente tem que solicitar exames complementares para investigar. Terceiro, sempre analisar o metabolismo do ferro, porque está intimamente relacionado uma ferropenia com os sintomas, e se a gente suspeitar de alguma doença endocrinológica ou reumatológica, a gente tem que fazer exames laboratoriais para investigar. E como eu dou diagnóstico para o paciente de síndrome das pernas inquietas? Através de critérios clínicos. E quando a gente fala critérios em medicina, muitas pessoas ficam desconfortáveis porque tem que decorar um monte de coisa. Aqui na síndrome das pernas inquietas, basta lembrar de todas as características e os sintomas que a gente vai fazer o passo a passo para o diagnóstico. Então, preste atenção nesse checklist. O primeiro passo é o paciente apresentar todos os critérios essenciais, ou seja, obrigatórios. O primeiro deles é uma inquietude, uma sensação desagradável, mal caracterizada, que muitas vezes o paciente não consegue verbalizar nas pernas, levando a uma sensação de urgência. É importante citar que essa sensação não está restrita aos membros inferiores, isso pode acometer os membros superiores, especialmente em casos mais graves. Segundo passo é que essas alterações de inquietudes e de sensação desagradável levando à urgência geralmente acontece durante o repouso, quando o paciente chega à noite em casa para descansar, coloca as pernas para cima, ou em situações em que ele fica mais quieto, como uma viagem de carro, uma viagem prolongada de avião, ou ficar num cinema ou num teatro. Esses sintomas acontecem predominantemente ou exclusivamente no período noturno, respeitando um ritmo circadiano, mas pode acontecer durante o dia também, naqueles casos mais graves. E a movimentação do membro acometido pelos sintomas geralmente atenua, ou seja, melhora parcialmente ou totalmente os sintomas. E é importante, claro, lembrar que esses sintomas sugerindo pernas inquietas não pode ser explicado por nenhuma outra patologia, como edema de membros inferiores, varizes, neuropatia periférica ou problemas articulares. Além de todos esses critérios essenciais, o paciente pode ter critérios de suporte que não são obrigatórios, mas reforçam esse diagnóstico. Quais são eles? O primeiro é a movimentação periódica dos membros, que, como o nome já diz, são movimentos rítmicos dos membros inferiores, principalmente quando o paciente dorme, mas pode acontecer durante a vigília em momentos de repouso. O segundo é a melhora com medicações à base de dopamina ou que estimulam as vias dopaminérgicas, que é o que eu comentei na parte de fisiopatologia, porque os receptores de dopamina têm uma expressão menor no sistema nervoso central. Terceiro critério de suporte é uma história familiar positiva num parente de primeiro grau. E o quarto é a ausência de uma sonolência excessiva diurna. Isso me chamou a atenção quando eu estudei isso pela primeira vez, porque eu pensei, poxa, o paciente com pernas inquietas, ele não deve dormir muito bem, então ele deve ficar com sono durante o dia. Mas ao contrário do que eu pensei, apesar do sono não ser aquele sono reparador, eles não ficam com uma sonolência diurna excessiva, em comparação com aquelas outras comorbidades do sono, como aquela insônia orgânica ou a apneia do sono. Então, se a gente estiver diante dessa situação no paciente, de uma sonolência excessiva importante, a gente tem que rastrear por outras comorbidades do sono, em especial uma insônia orgânica ou uma apneia obstrutiva do sono. Pois bem, a gente aprendeu quais são os sintomas, quem está sob o risco de ter a doença, como que a doença funciona e como que é feito o diagnóstico. Então, eu quero ensinar para vocês como que é feito o tratamento desse paciente. E a primeira coisa que eu quero apresentar são os pilares do tratamento do paciente com síndrome das pernas inquietas, que vai servir para todos os pacientes, independente da gravidade, da periodicidade.
Vou apresentar esses pilares, eu quero que vocês prestem atenção nesse checklist. Primeira coisa que a gente vai acessar é o status de ferro sistêmico. Por quê? Uma deficiência de ferro está intimamente relacionada com o surgimento ou piora dos sintomas. A gente não consegue acessar o status de ferro cerebral, então a gente vai acessar através de exames laboratoriais para ter uma ideia. O que a gente vai solicitar? Ferro sérico, ferritina e o índice da saturação da transferrina. Se a ferritina estiver baixa ou o índice de saturação da transferrina também, já está autorizada a iniciar a reposição. Segundo passo, a gente vai revisar as medicações que podem causar ou exacerbar os sintomas, em especial antidepressivos, ansiolíticos, neurolépticos ou antipsicóticos e antihistamínicos sedativos. Terceiro passo, sempre manejar, pesquisar comorbidades do sono associadas que podem piorar os sintomas de pernas inquietas, como insônia orgânica, causada por má higiene do sono ou por ansiedade e depressão, e a apneia obstrutiva do sono. Quarto passo, manejar comorbidades associadas, porque alguns problemas de saúde podem causar ou exacerbar os sintomas de pernas inquietas, em especial diabetes, as situações que causam deficiência de ferro, doença renal crônica, doenças reumatológicas, doenças neurodegenerativas e uma situação que não é uma comorbidade, a gestação, porque durante o parto, com o nascimento do neném, os sintomas de pernas inquietas tendem a melhorar. Evitar cafeína e bebida alcoólica, que são situações mais estimulantes. Sempre realizar atividade física regular e em situações de tédio, repouso, tentar fazer atividades mentais ou cognitivas para melhorar os sintomas e optar pela melhor medicação para o tratamento dos sintomas de pernas inquietas de acordo com a gravidade e com o curso da doença. E quando o assunto é medicação, para a gente escolher a melhor opção de tratamento do paciente, a gente tem que levar em consideração, então, dois fatores. O primeiro é a gravidade dos sintomas, o quanto que esses sintomas impactam na qualidade de vida do paciente. E o segundo é o curso da doença, se é uma doença intermitente, por exemplo, acontecendo menos que 2 vezes por semana, ou se é uma doença crônica e persistente, ou seja, os sintomas de pernas inquietas acontecem mais que 2 vezes por semana, por pelo menos um ano. Naqueles casos de pernas inquietas com sintomas leves, a gente sempre vai fazer reposição de ferro, seja via oral ou via endovenosa, quando houver uma deficiência. Lembrando, ferritina abaixo de 75 ou índice de transferrina, da saturação da transferrina abaixo de 45%. Se não for possível fazer via oral, a via endovenosa deve ser acessada, por exemplo, quando o paciente tem algum problema intestinal, cirurgia bariátrica ou não tolera. E sempre quando a gente fizer a reposição de ferro, a gente vai reacessar o status do ferro em torno de 3 meses. Medidas não farmacológicas devem ser feitas tanto para os sintomas leves quanto para os sintomas graves. E no caso daqueles pacientes com sintomas intermitentes, as medicações serão utilizadas sob demanda, quando o paciente estiver na situação que irá apresentar as pernas inquietas, ou seja, durante uma noite, durante uma viagem de carro, durante uma viagem de avião, durante um cinema ou até mesmo um teatro. Quais são as opções de medicações? Basicamente, a levodopa, os agonistas dopaminérgicos, pramipexol, rotigotina e ropinerol, que não tem no Brasil, os opioides de ação rápida, já que os sintomas são intermitentes, e os benzodiazepínicos. Aqui, filosoficamente, a levodopa parece ser uma opção ideal. Parece. Por quê? Ela é potente, o início de ação é rápido e o efeito é curto. Só que ela oferece um risco aumentado de um fenômeno chamado aumentação, que é o quê? O efeito terapêutico é reduzido ao longo do tempo. Aquela mesma dose não é suficiente para controlar os sintomas com o passar dos anos. O paciente tem que aumentar as doses ao longo do tempo e isso expõe ele aos efeitos colaterais do remédio. O mesmo acontece com os agonistas dopaminérgicos. Eles são potentes, mas eles oferecem um risco aumentado de aumentação. E os agonistas, nesse caso, eles não são tão interessantes porque o início do efeito deles não é tão rápido quanto a levodopa. Então, aqui parece ser interessante como opção os opioides de ação rápida, como o tramadol e a codeína. Entretanto, tem que ficar atento pelo risco de
dependência da medicação e os efeitos colaterais que estão associados aos opioides. Já nos casos de síndrome das pernas inquietas, crônica, persistente, moderada ou grave, a gente vai, não diferentemente dos casos leves, fazer a reposição de ferro, mas aqui a gente vai dar preferência para a via endovenosa por ser um pouco mais eficaz em controlar os sintomas graves e sempre fazer as medidas não farmacológicas, que são os pilares do tratamento. Entretanto, diferente dos casos leves, as medicações serão utilizadas de forma contínua. Por quê? Porque os sintomas acontecem todos os dias e não teria como melhorar a qualidade de vida do paciente dando de forma intermitente. Classicamente, os agonistas dopaminérgicos eram as medicações de primeira linha. Por quê? Porque eles são muito potentes no controle dos sintomas. Só que pelo efeito de aumentação que essas medicações oferecem, ou seja, conforme a gente vão passando-se os anos, o efeito terapêutico reduz e a mesma dose não é eficaz para controlar os sintomas e a gente precisa aumentar progressivamente a dose para controlar os sintomas do paciente e isso expõe ele a efeitos colaterais. Por isso, atualmente os alfa-2 delta ligantes, que são os gabapentinoides, como gabapentina, pregabalina, são as medicações de preferência, são as medicações de primeira linha. Então, quando a gente estiver diante de um paciente com pernas inquietas, crônica, persistente, grave, a gente vai preferir os gabapentinoides, gabapentina ou pregabalina. Se houver alguma contraindicação para o uso deles ou uma falha, aí que a gente vai optar por os agonistas dopaminérgicos. Se não for possível controlar os sintomas desse paciente com uma dose considerada eficaz dos gabapentinoides ou dos agonistas dopaminérgicos, seja em associação, aí a gente vai partir para os opioides de liberação prolongada, que são medicações que são eficazes para o controle da síndrome das pernas inquietas, como metadona, morfina, oxicodona, só que oferecem um risco maior de efeitos colaterais e de dependência. Por isso que o uso dessas medicações tem que ser muito criterioso.